Nessa manhã continuaremos em nossa série de pregações no livro do profeta Ezequiel, mas faremos inicialmente duas leituras que remetem ao ministério da palavra, porque o texto de Ezequiel nesta manhã trata do chamado de Ezequiel para esse ministério. Então nós vamos olhar para duas passagens que também nos ensinam sobre o ministério da palavra no Novo Testamento. A primeira delas é em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. As palavras do apóstolo Paulo a um jovem pastor chamado Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Agora, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Segunda aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao 17. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Agora vamos ao texto da pregação, Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 7. Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 7. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde.
mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nosso Pai, nosso Rei glorioso, nós te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia, tua bondade para conosco em teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos pela oportunidade, esta manhã, de ouvir a pregação da tua palavra. Rogamos que o Senhor nos ajude para que nosso coração se curve diante da verdade. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos receber com mansidão a tua palavra, não como palavra de homens, mas como a palavra do Senhor, a qual devemos nos submeter. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso caminho, e nos dá, Senhor, pelo teu Espírito Santo, o desejo sincero de obedecer, de cumprir aquilo que tu ordenas e adequar toda a nossa maneira de viver, não só pessoalmente, não só em nossas famílias, mas como igreja, a tua santa palavra. Abençoa, Senhor, e dá graça àquele que fala, para que o faça no poder do teu Espírito Santo, com a sabedoria do alto, para a glória do teu nome, em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, saímos do capítulo 1 de Ezequiel e agora entramos no capítulo 2. Entramos em um novo tipo de terreno. O capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Ezequiel são sobre o chamado de Deus a Ezequiel para que ele fosse profeta. Agora, quando nós chegamos a essa vocação, a esse chamado de Deus, esse chamado de Deus não pode ser compreendido de forma separada da visão que temos no capítulo de número 1. Então, o capítulo de número 1 nos apresentou uma das mais surpreendentes aparições ou teofanias de toda a Escritura. A visão da glória de Deus entronizado entre os querubins, assentado em seu trono, governando o universo em sua majestade e santidade, podemos dizer, aterrorizantes. E esta visão do capítulo 1, da glória de Deus, é de fato a qualificação essencial que possibilita Ezequiel cumprir a difícil missão que ele vai receber do Senhor dos capítulos 2 e 3. E aqui então, devemos lembrar a condição do profeta Ezequiel. Vocês lembram? Ele tinha 30 anos. Ele, nessa idade, deveria ser ordenado como sacerdote, mas ele estava impedido de tal coisa, pois estava cativo na Babilônia, exilado a centenas de quilômetros do templo em Jerusalém. Jerusalém debaixo do domínio babilônico, o rei Joaquim preso na Babilônia. Então é um cenário de desolação e cativeiro. É nesse cenário que a glória de Deus se revela, não em Jerusalém, mas como vimos, às margens do rio Quebar, na Babilônia. Agora, quando ouvimos sobre esta visão, encontramos no final do capítulo 1 a reação do profeta. Como é que um homem mortal reage diante da manifestação grandiosa da majestade de Deus? E eis o que o texto nos afirma, que ao ver a aparência da glória do Senhor, Ezequiel 1, 28, ele caiu com o rosto em terra. Essa então não foi uma reação de empolgação ou de autoconfiança. Eu posso ir, eu vou fazer o que Deus quer. Mas é uma resposta inevitável da criatura, que é um pecador,
frágil, dependente, pequeno, diante da santidade gloriosa do Senhor. E como ouvimos, a visão da glória que Ezequiel teve revelou dois aspectos essenciais sobre a providência de Deus: o seu juízo e a sua graça. Então, a visão do juízo e da graça de Deus, podemos dizer, esvaziou esse pecador do seu orgulho, da sua autossuficiência, da sua autoconfiança, e produziu nesse homem um profundo senso de pequenez, de insignificância, de completa inadequação diante do trabalho que seria proposto. Então podemos dizer, o chão é o primeiro lugar onde todo verdadeiro ministério começa. O chão é o verdadeiro lugar onde todo verdadeiro ministério começa. Em outras palavras, o chamado para o ministério não nasce em alguém autoconfiante, alguém que se considera autossuficiente. O chamado para o ministério, qualquer que seja o ministério, nasce de uma visão de quem Deus é e uma visão de quem nós somos. De quem Deus é e de quem nós somos. A visão do Deus glorioso, que, entendam, humilha, levanta, chama, capacita os seus servos para cumprirem a vocação que ele lhes designou. Por isso, então, meus amados irmãos, nesta manhã eu vos anuncio a palavra de Deus sob o seguinte tema: o mensageiro de Deus, erguido, enviado e encorajado. Esse é o tema da pregação: o mensageiro de Deus, erguido, enviado e encorajado. E nós vamos ver 3 pontos: a capacitação soberana, a tarefa difícil e a coragem necessária. Então, em primeiro lugar, a capacitação soberana. O Espírito ergue o caído. A capacitação soberana, o Espírito ergue o caído. Vamos ler de novo os versículos 1 e 2. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então, qual é o primeiro ato de Deus, após o profeta se prostrar diante de sua glória? O primeiro ato de Deus não é um discurso a Ezequiel dizendo: olha, vamos exercer tal estratégia ministerial. Ou Ezequiel, aprenda aqui alguns métodos de oratória. Mas é um ato de capacitação soberana. Lá está o homem caído por terra diante da glória de Deus. E eis, meus amados irmãos, a exata coisa que Ezequiel não tem condições de fazer. Ele não tem condições de levantar-se daí. Então, ele não tem, pela sua própria força, a capacidade de levantar-se para ouvir a voz de Deus. Por isso, a iniciativa de restaurá-lo, comissioná-lo, capacitá-lo, erguê-lo, pertence inteiramente a Deus. Agora, notem que essa capacitação, este erguer deste homem que está prostrado, não começa, como muitas vezes encontramos na psicologia moderna, com palavras de negação. Então, por exemplo, quando na cultura moderna alguém diz assim: olha, eu estou me sentindo um pecador miserável. O que a psicologia e a cultura moderna dirão? Ei, não diga isso. Não fale tal coisa. Você é tão bom, você é tão maravilhoso. Mas aqui temos um homem prostrado e Deus está pronto para chamá-lo. Mas a primeira palavra que sai do trono, da voz daquele que é o rei sobre o trono, o que está entronizado entre os querubins, é:
Filho do homem. Isso não é uma negação da fragilidade de Ezequiel, da sua insignificância. Pelo contrário, é uma reafirmação de tal coisa. Filho do homem é o título que Deus se dirige a Ezequiel no livro mais de 90 vezes. E esse título serve a um propósito essencial, que está ligado à visão da glória de Deus. O título estabelece o contraste absoluto entre aquele que está sobre o firmamento, assentado no trono, e aquele que está agora com o rosto em terra. Quem é ele? É apenas um homem mortal, fraco, pequeno e insignificante. Não é nada. É apenas um homem, uma criatura. Então, a eternidade é contrastada com a transitoriedade. O poder de Deus é contrastado com a fraqueza do homem. A glória de Deus é contrastada com a insignificância do homem, a ignomínia. Então, diante da glória dos querubins, das rodas cheias de olhos, do trono de safira e do arco-íris resplandecente, Ezequiel ouve agora a voz que o relembra de tudo isso. Ezequiel, você é apenas um homem, nada mais. Você é pó da terra. Meus irmãos, então como começa o ministério? Não começa com a exaltação do mensageiro, mas com o reconhecimento de sua fragilidade e total dependência. Agora vejam como isso contrasta muitas vezes com os elementos que nós temos em nossos dias, em nossa cultura. Muitos jovens são encorajados a entrar no ministério exatamente porque eles se veem como grandes. Alguém lhe dirá, olha, você tem 25 mil seguidores no Instagram? Você daria um bom pastor. E então o jovem enche o peito, rapaz, realmente, se eu tenho influência sobre tantas pessoas, talvez eu deva ser um pastor. Ele começa ali, nesse ambiente das multidões, da exaltação, o ambiente que as pessoas estão dizendo, você é bom, você sabe tudo, você é um mestre, você é um conhecedor, e quanto mais se ouve, mais se inflama o peito. Mas aqui estamos no lugar onde começa o verdadeiro ministério. O reconhecimento da nossa fragilidade. E nesse contexto a ordem divina vem. Põe-te em pé. Irmãos, isso não é um teste da vontade para saber se Ezequiel se colocaria de pé. É antes um sinal para apontar para a intervenção divina, para mostrar o fato de que ele não tem condições de obedecer pela sua própria força e poder. Então a ordem aqui, põe-te de pé, carrega em si o poder para cumpri-la. Um princípio que nós vemos em toda a Escritura. Como é essa ordem? Crianças, pense o seguinte, temos um homem lá dentro do túmulo, tem uma pedra aqui fora, o túmulo lá dentro, o nome desse homem é Lázaro, está morto há quantos dias quando Jesus lá chega? Há 4 dias. E depois que Jesus chega, e finalmente chega a hora do milagre, há uma ordem que é dada, qual? Vem para fora. Como, crianças, essa ordem pode ser cumprida? O homem está morto. Ele não pode nem abrir os olhos, quanto mais sair. Mas a palavra que diz vem é a palavra que dá vida. Da mesma forma, a palavra que diz põe-te de pé é a palavra que faz o homem ficar de pé. Agora, como acontece essa capacitação?
Ezequiel diz: então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então aqui está o coração da capacitação ministerial. Não é muitos anos em um seminário, ainda que isso é importantíssimo. Não é a linhagem sacerdotal de Ezequiel. Não é a força de Ezequiel que o colocam de pé para servir. É a obra sobrenatural e interna do Espírito de Deus. Então agora lembrem, lemos sobre a grande visão, os 4 seres viventes, os querubins. Lemos sobre as rodas que os acompanhavam e diz, aonde o Espírito os movia, aí iam os querubins, aí iam as rodas. O mesmo Espírito que age nas rodas da providência, o mesmo Espírito que age nos seres angelicais, o mesmo Espírito que age nos seres da terra, é o Espírito que agora capacita o homem para que ouça a palavra de Deus e possa servi-lo como profeta. Então, a primeira lição não é sobre liderança ou comunicação, é sobre a total incapacidade do homem e a absoluta suficiência do Espírito Santo. E é certo, meus irmãos, que quando Deus chama, Ele também dará ao homem uma grande visão, uma visão adequada de quem é Deus, uma visão adequada sobre quem nós somos. E aí, então, é possível entender algumas coisas. E a vocês, talvez, nesta congregação, homens, jovens, até meninos, que um dia pensem em servir a Cristo, têm o desejo de servir a Cristo no ministério da palavra ou em outro ofício na igreja de Cristo, devemos entender como as coisas acontecem. As rodas da providência, muitas vezes, levarão a pessoa a quem Deus deseja chamar por caminhos extremamente difíceis. E aqui está a palavra que às vezes nós não queremos lidar com ela. Caminhos humilhantes. Caminhos nos quais a mão de Deus pesará sobre o homem para humilhá-lo, para que ele sinta que ele não é nada. Então, você que talvez se veja como um oficial na Igreja de Cristo, quando estiver passando por coisas difíceis, humilhantes, tristes, não resista. Apenas se prostre em seu coração para reconhecer sua fragilidade e dependência do Espírito Santo. Então, para que o ministério comece, não começa com um passo à frente, mas com o ato de levantar-se de sua posição de humilhação. Esta capacitação inicial é, então, o fundamento para a missão difícil que viria a seguir. Isso nos leva ao segundo ponto. Vamos ler versículos 3 a 5. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até presentemente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Agora, uma vez de pé pelo poder do Espírito Santo, Ezequiel recebe finalmente a sua missão. Isso é o segundo ponto. A tarefa difícil, a fidelidade diante da rebeldia. A tarefa difícil, a fidelidade diante da rebeldia. A missão revela, então, a natureza do chamado para pregar a palavra de Deus. Então, Deus não envia seus mensageiros onde eles serão populares e bem recebidos. Ele os envia para onde ele, em sua sabedoria,
quer enviá-los. Então, a tarefa que Ezequiel recebeu não era uma tarefa para um público dócil e receptivo, mas para a própria casa de Israel. E talvez um detalhe que nos escape é como eles são descritos em nosso texto. Volte para o capítulo 2, versículo 3. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que insurgiram contra mim. Não são duas coisas. Não está dizendo eu te envio a nação de Israel e eu te envio as nações que são rebeldes e insurgiram contra mim. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que Deus está dizendo, está designando o povo de Israel como nações, como povos gentios. Então, ele está tratando o seu povo com um termo que designava pessoas fora da aliança, porque eles estavam quebrando a aliança. Então é como se tirasse o título honroso de povo de Deus e dissesse as nações, os gentios. São eles o povo de Deus agindo como gentios. Eles são, por assim, rebaixados na sua apostasia. E a descrição que Deus faz do seu povo aqui é honesta e contundente. Temos vários termos que não deixam margem para um otimismo falso. Veja como eles são designados. Nação de rebeldes que se rebelaram contra mim. Então não era um problema em uma parte da nação, um evento isolado, mas a rebeldia agora é descrita em termos de uma identidade. Eles são uma nação rebelde. Depois diz, eles e seus pais prevaricaram contra mim até mesmo ao dia de hoje. Então era uma rebelião geracional. Não é um problema que começou naquela geração que foi para o cativeiro, mas é um padrão de pecado enraigado no povo, na história do povo da aliança, sendo transmitido e exemplificado dos pais para os seus filhos. E então diz, também são descritos com a expressão, filhos de duro semblante e obstinados de coração. Então, tem a rebelião externa, que é aqui descrita como semblante duro, e a raiz desta rebelião externa, que é uma recusa interna em obedecer, em submeter-se a Deus, obstinados de coração. Então, diante dessa rebeldia, Deus diz ao profeta, olha, você não vai falar as suas palavras. Ezequiel, você não vai falar o que você pensa. Você vai falar como um embaixador. Você dirá, assim diz o Senhor Deus. E isso, meus irmãos, é a fórmula profética não só da pregação no Antigo Testamento, mas da pregação no Novo e também em nossos dias. O mensageiro, seja o profeta do Antigo ou o pregador agora na Nova Aliança, ele é apenas um porta-voz. A mensagem vem de Deus e ela vem com a autoridade de Deus. Se Deus enviou, se Deus deu sua palavra, aquele que foi chamado por Deus, pregando a palavra de Deus fielmente, está ali como porta-voz da própria parte do Senhor. Foi por isso que Paulo disse a Timóteo, prega a palavra. Então, a missão de Ezequiel é essa mesma, pregar a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. E diante de um público tão hostil, como é que poderíamos medir o sucesso desta empreitada de pregar a palavra do Senhor? Olhe para o versículo 5, temos uma redefinição de sucesso. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta.
Então, o sucesso aos olhos de Deus não é medido pela conversão de multidões, não é medido pelo aplauso ou pela popularidade daquele que prega. É um jargão bem conhecido, mas é verdadeiro. O sucesso é medido pela fidelidade, e apenas por isso. A tarefa do profeta era garantir que no final ninguém pudesse dizer: eu nunca ouvi a palavra de Deus. Deus nunca me falou por meio do profeta. A ignorância, o argumento para alegar a ignorância deveria ser suprimido. Ele deveria falar a palavra de Deus de tal modo que no tempo em que ela se cumprisse, eles diriam: rapaz, Ezequiel era profeta de Deus e nos falou a verdade. Meus amados irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa seríssima. E principalmente vocês mais jovens, crianças e pequenos jovens. A pregação da palavra de Deus tem sempre seus efeitos. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Alguém pode abraçar a palavra de Deus. Isso trará efeitos. Alguém pode desprezar a palavra de Deus. Isso terá efeitos. E como lemos há pouco em 2 Coríntios, capítulo 2, o evangelho será o perfume da vida para uns e o cheiro da morte para outro. Cada vez que você está ouvindo a pregação, se o seu coração é receptivo, eis aí o cheiro, o bom perfume de Cristo, o cheiro da vida. Mas quanto mais pregações você ouve e despreza a Cristo anunciado na palavra de Deus, isto é para você o cheiro da morte. No dia do juízo, quando você for colocado entre os infiéis, você talvez dirá: Senhor, eu não sabia. Então você vai ser lembrado: não, mentira. Você ouviu muitos dos meus servos anunciarem a minha palavra. Entre eles, você ouviu um homem chamado Elienai, lá em Campinas. Ele anunciou a palavra de Deus a você. Você não tem desculpas. Então é melhor nem colocar o pé numa igreja onde tem a pregação, se você não quer submeter-se ao evangelho de Jesus Cristo. Quanto mais você ouve, mais o juízo de Deus cairá sobre você. Se você não ouve para a vida, está certamente ouvindo para a morte. Então entendam, sempre haverá um efeito para a vida ou para a morte. Então, o pregador deve estar tranquilo quanto a um ponto: o resultado não pertence ao pregador. Não pertence aos oficiais da igreja. O resultado pertence única, exclusivamente a Deus, que faz crescer a sua lavoura, que dá vida aos mortos, que levanta o caído. Ao mensageiro compete apenas uma coisa: ser fiel à palavra de Deus. Agora, meus irmãos, uma missão tão exigente de fidelidade, mesmo quando há rejeição à pregação da palavra de Deus, demanda uma coragem que só Deus pode fornecer. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto: a coragem necessária, superando o medo da oposição. Vamos para os versículos 6 e 7. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras,
quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então Deus conhece perfeitamente as dificuldades da missão para a qual estava vocacionando Ezequiel. Ele também conhece perfeitamente as fraquezas, fragilidades de Ezequiel. Mas ele não só comissiona, ele também encoraja. Ele não só diz a Ezequiel, eu te envio, mas ele também diz, você não tem motivos para temer. Essa exortação para não ter medo é repetida aqui no versículo 6 4 vezes. Não os temas, nem temas as suas palavras. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles. Por que essa ordem se faz necessária? Porque o medo do homem é uma armadilha que paralisa o ministério. Podemos pensar em um exemplo bíblico. Elias, diante de Jezabel e Acabe, estava temeroso. Então Deus usa o seu servo e dá a ele um mandamento para que ele supere o medo, porque isso ele teria que enfrentar. A mesma coisa com Timóteo. Está com fragilidades. Então, Deus usa Paulo para encorajá-lo. Então, deveria superar o medo não com base na força humana, mas na promessa de Deus. Deus promete estar com ele. Agora, Deus não dá encorajamento e conta mentiras. Como se dissesse assim, não temas, eu estou contigo, mas não vai te acontecer mal nenhum. Deus não diz isso. Deus retira toda a ilusão sobre a natureza da oposição. E Deus faz isso usando metáforas bem vívidas, e podemos dizer dolorosas. Veja as metáforas. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo. A ideia aqui é de uma dor constante, sarça e espinho. Aqui está, basicamente em termos práticos, falando das críticas, das incompreensões, dos desgastes que iriam acompanhar o ministério de Ezequiel. Então, a ideia é que ele está andando num caminho cercado por sarças e espinhos. Ele vai se machucar, ele vai se ferir, é impossível. Ele vai experimentar hostilidade. Ele está para exercer o seu ministério em um ambiente hostil, que vai feri-lo e desgastá-lo. E aí então depois diz, e tu habitas com escorpiões. Essa é uma imagem ainda mais forte. Escorpiões aqui representam ataques de maneira mais direta, ataques que são perigosos, traiçoeiros, venenosos, que muitas vezes não vêm de fora, mas de dentro. E apesar da dor, do medo e da oposição venenosa, veja como o versículo 7 encerra esta parte reiterando a missão do profeta. Você vai ter todo esse tipo de problema, tristezas, dificuldades, aflições, como disse Paulo a Timóteo em 2 Timóteo 4. Sofre as aflições. Mas veja a ordem reiterada no versículo 7. Mas mesmo assim, tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. A responsabilidade do mensageiro não é se defender, não é agradar a multidão e tampouco evitar a dor. A única responsabilidade do mensageiro, a responsabilidade sagrada, é proclamar fielmente a palavra de Deus. E meus amados irmãos, provavelmente, até o momento em que Cristo me chamar para o seu reino, eu precisarei que os oficiais desta igreja me lembrem disso. Guardem esse sermão, oficiais. E quando o vosso ministro estiver desanimado e desencorajado, lembrem a ele a missão que Deus lhe deu
independente dos resultados que possam estar por vir. Todo chamado profético no Antigo Testamento, incluindo este, o de Ezequiel, é apenas uma sombra, meus irmãos. Uma sombra que aponta para a substância. Uma prefiguração que encontra a sua realidade e perfeição no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O comissionamento de Ezequiel não é uma historinha isolada, mas é um reflexo de um ministério de um profeta muito maior, o profeta por excelência. E a própria visão do capítulo 1, de onde flui o chamado de Ezequiel, como vimos, nos aponta para Cristo, a figura entronizada no trono que Ezequiel viu, cuja glória diante da qual ele se prostrou, diz o texto, tinha a aparência de um homem. Como ouvimos, esta visão é uma visão de Cristo pré-encarnado. Aquela voz que comissiona Ezequiel é o próprio Filho em sua glória eterna e celestial. O ministério do profeta Ezequiel, portanto, flui da autoridade do próprio Cristo glorificado como Rei do Universo. É Cristo em seu trono que está dizendo a Ezequiel: Ezequiel, eu te envio. Ezequiel, levante-se. Ezequiel, eu vou capacitar você. Ezequiel, não tenha medo. Jesus é o Filho do homem por excelência e o profeta perfeito. E no ministério de Jesus podemos encontrar o mesmo padrão descrito aqui para o ministério de Ezequiel. Lembramos, ele foi enviado a um povo rebelde. João diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele veio a uma nação obstinada e de duro coração que o rejeitou e o crucificou. Lemos em seu ministério, ele enfrentou oposição feroz. Toda a vida de Jesus Cristo foi um caminhar entre sarças e espinhos. O espinho do escárnio, da traição, da dor física. Ele habitou entre escorpiões, o escorpião, podemos dizer, da hipocrisia religiosa, da malícia política. Tudo isso culminou num ataque final e venenoso que o levou à morte da cruz. Mas, amados irmãos, nunca houve um profeta tão fiel como o nosso Senhor. Ele falou a palavra perfeita de Deus. Mais do que qualquer outro, Jesus podia dizer: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. E aí então lembramos da consagração de Arão e seus filhos. Sua orelha direita deveria ser selada com sangue. Seu ouvir é consagrado para que seu falar seja a instrução de Deus. Cristo proclamou perfeitamente e sem falhas. Tudo o que Jesus disse é: assim diz o Senhor. Mas também podemos ver em Jesus Cristo, apesar de toda a oposição, uma coragem sem igual. Ele não temeu a oposição de seus inimigos. Nos Salmos, Davi fala sobre ele e diz: fortes touros de Bazã me cercam, inimigos terríveis. Mas com determinação, no final de sua vida, diz a Escritura, ele firmou o seu rosto para ir a Jerusalém, mesmo sabendo o que o aguardava ali, porque ele foi sustentado pela comunhão com o Pai. Então, amados irmãos, o mesmo Espírito que entrou em Ezequiel e o pôs de pé, é o Espírito de Cristo, o Espírito da profecia. E no dia de Pentecostes, esse mesmo Espírito foi derramado sobre a igreja de Cristo para capacitá-la a falar a palavra de Deus, a proclamar as palavras do Rei da Glória a um mundo em rebeldia.
Então, meus amados, o chamado de Ezequiel não é apenas uma história antiga que teve seu cumprimento em Cristo. Ele também é um modelo para o ministério da Igreja de Cristo hoje. E isso certamente tem implicações sérias e práticas para cada um de nós. E eu quero encerrar com essas implicações. Primeiro, a natureza do ministério da palavra. Assim como Deus enviou Ezequiel com uma mensagem, Deus disse: Ezequiel, você vai dizer as minhas palavras. Você vai dizer: assim diz o Senhor Deus. A tarefa primária da Igreja de Cristo é a pregação fiel das Escrituras. Se ela falha aí, ela não é mais uma igreja de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a nossa autoridade e o nosso papel como igreja não vem de opiniões culturais, não vem de opiniões ideológicas, não vem de uma estratégia de marketing para alcançar mais pessoas, não vem de inovações humanas, de estruturas. A autoridade da igreja repousa unicamente em sua fidelidade ao assim diz o Senhor Deus, tal como está nas Escrituras. Então, o centro da vida da congregação, o meio principal onde Cristo, o que está sentado no trono, fala às suas ovelhas que Ele redimiu e libertou de seus pecados para uma vida santa. O meio principal e o centro da vida da igreja é a proclamação da palavra de Deus. Aonde a palavra é proclamada com integridade, clareza, coragem e reverência, aí Cristo faz ouvir a sua voz. Então, meus irmãos, quando vocês vêm aqui aos domingos, vocês não vêm para obter entretenimento. Vocês não devem vir aqui para ouvir a capacidade oratória de um homem. Então vocês podem entender, quando nós começamos a olhar para este ensino da palavra de Deus, de repente percebemos de uma maneira tão clara, não há espaços para historinhas. Não há espaços para historinhas da vida do pregador ou de qualquer outra pessoa. Não há espaço para piadas. Vocês não vêm aqui para se divertir, para rir. Piada não é palavra de Deus. Não é assim, diz o Senhor. Há tantas pessoas que estão iludidas. Eu gosto tanto do pregador tal, que ele está na rede social, eu sempre rio. Pessoas adentrarão os portões infernais com riso que se transformará em choro. Então, estamos aqui porque queremos ouvir, não a voz de Elianai ou de qualquer outro, mas entramos aqui dizendo como Samuel: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, fala porque o teu servo ouve. Queremos ouvir a voz de Cristo por meio da pregação e nada mais deve nos interessar. Se um dia esse púlpito for ocupado com piadas, brincadeiras, histórias que não edificam e quaisquer outras coisas que não seja assim diz o Senhor, os oficiais da igreja têm uma responsabilidade de fazer cessar tal blasfêmia. E se eles não fizerem, a igreja tem a responsabilidade de dizer a seus oficiais: vocês não estão sendo fiéis ao Senhor. Porque toda infidelidade começa no desprezo à pregação da palavra de Deus. Segunda implicação. A missão de Ezequiel nos lembra que o ministério fiel é inerentemente doloroso. Eu sei disso, pela vida do ministério. Mas, meus amados, que conforto, porque é exatamente isso. Não é a experiência de um homem, é de todos os homens que forem fiéis. Os pastores e mestres que proclamam toda a verdade de Deus, inevitavelmente, em algum momento, encontrarão sarças e espinhos,
e até escorpiões. Então, qual é o dever sagrado da congregação de Cristo? Vocês têm um dever diante de Deus, de amar, orar e apoiar seus ministros. O ministro e nenhum dos outros oficiais é um tipo de super-herói ou super-homem. São fracos, não podem se erguer pela sua própria força, só pela capacidade do Espírito Santo. Então, ame, respeite, não pela pessoa em si, mas pelo ofício que Cristo concedeu. Ore incessantemente, para que Deus conceda graça àqueles que estão servindo. Outra implicação. O chamado de Deus na vida de uma pessoa é, sem dúvidas, um chamado glorioso. Mas como também ouvimos, é um chamado soberano. Não é o homem que se faz, é Deus que escolhe. Então a igreja deve orar por isso. Para que o Senhor da Seara levante entre nós novos obreiros, novos oficiais, novos presbíteros, diáconos e ministros da palavra. Mas também, meus irmãos, vocês devem estar atentos para identificar, encorajar e ajudar para que se preparem aqueles em nosso meio que demonstram os dons e a vocação para o serviço sagrado. E que coisa primordial você deve procurar? Aqueles que reconhecem sua fragilidade e recorrem à capacitação de Deus. Em outras palavras, nunca coloquem em nenhum ofício um homem orgulhoso. É uma desgraça para a igreja de Cristo. Os oficiais, o ministro e qualquer outro podem, em algum momento, demonstrar orgulho, porque o orgulho é pecado e eles não estão livres desse pecado. Mas eu digo alguém cuja vida é caracterizada por uma atitude de queixo para cima, como alguém que não tem fraquezas e pecados. Não queiram nenhum outro tipo de homem que não procure ser como Cristo também nesta área, humilde e manso de coração. Por fim, quando a igreja compreende a magnitude da tarefa de proclamar a palavra de Deus a um mundo em rebeldia, assim diz o Senhor, em uma cultura estéril, hostil, a igreja deve se mobilizar para garantir que o ministério da palavra seja mantido. Então eu tenho uma pergunta para vocês. E eu queria que vocês levassem, não como um elemento retórico, mas que de fato você respondesse em seu coração o que eu vou falar, o que eu vou perguntar agora. Pense só em você. Pense agora que esta igreja fosse cheia com 200 pessoas iguais a você. Iguais. Na atitude, nos pensamentos, na forma como administra o dinheiro, na forma como se diverte, tudo fosse a sua pessoa clonada em 200 corpos diferentes. O ministro da palavra estaria apoiado por orações? Ou ele estaria sem ninguém orar por ele? Ele teria recebido encorajamento? Ou nunca ninguém daria encorajamento a ele? A congregação teria recursos financeiros para sustentar o ministério da palavra? Ele teria apoio em seu trabalho? Porque esse tipo de pecado se esconde. De que forma? Uns fazem e outros não. Há uns que oram e outros não oram. Há uns que contribuem, outros que não contribuem. Há uns que encorajam, outros que não encorajam. Há uns que apoiam, outros que não apoiam. Mas se dependesse só de você,
Se dependesse de algumas pessoas que negligenciam o culto, por exemplo, então estaríamos com problemas. Pense sobre isso, você, não os outros. Amados irmãos, o ministério da palavra é o meio através do qual Cristo faz ouvir a sua voz no mundo hostil. É o meio através do qual Ele dá vida aos pecadores mortos em seus delitos e pecados. É o meio através do qual o reino de Cristo avança. Então, meus irmãos, essas perguntas foram feitas para encorajar vocês a empreenderem todos os esforços. Não só para que haja pregação fiel hoje, mas também amanhã. Para que por meio desta igreja, em muitos outros lugares, também a voz de Cristo seja ouvida. Onde homens frágeis e insignificantes possam dizer pelo poder do Espírito Santo: assim diz o Senhor. Amém.